seja Deus. Espírito, mais uma vez, eu vos saúdo com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você já cumprimentou o seu amigo, o seu vizinho que está do seu lado, atrás de você? Cumprimente, mesmo sentado mesmo. Dê a paz do Senhor a ele. Se for um visitante, diga: é um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. Estou alegre com a sua presença. Bem, mas tem que conversar com as pessoas, né? Se confraternizar, né? Tirar essa cara de crente chato que muitos têm, não é? Mostrar um sorriso para os nossos irmãos, mas eles vão pensar que todo crente é chato. Assim que tem uma exceção, não é verdade? Tem uma exceção, mas nós somos alegres, nós temos a alegria do Senhor em nossa vida. Ou você não tem? Se você não tem, aí eu não posso fazer nada, né? Mas quem tem Jesus, ele tem a alegria de servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo culto é uma festa, é uma alegria de estar na presença de Deus, de poder desfrutar da alegria de estar junto com os irmãos. Isso é gratificante. Ou não? É uma bênção. Amém? Então, já que você já cumprimentou o seu irmão que está do seu lado, agora diga para ele o seguinte: agora não me perturbe, porque eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir a palavra agora. Portanto, amados, abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Vamos ler do verso 15 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versos 15 em diante. O tema da nossa reflexão, da nossa mensagem nessa noite é: quem é Deus? Quem é Deus, irmão? Quem é Deus? Muitas vezes nós queremos conceituar a Deus e queremos colocar a Deus numa gaiola de nossos conceitos. E se a gente, quando lê as Escrituras, percebe, meus amados, que de fato Deus não se deixa conceituar-se. Porque um Deus que se deixa conceituar-se, de fato, não é Deus. Não podemos conceituar a Deus. Deus apenas nos revela um pouco de quem Ele é. Mas a gente não pode dizer: Deus é isso, e não pode sair dessa caixa dos nossos conceitos, da gaiola dos nossos conceitos. Porque Deus é tão livre, mas tão livre, que de vez em quando Ele sai fora dos nossos conceitos. Só para a gente perceber que Deus é Deus e que nós somos falhos, humanos e limitados. Muitas vezes os teólogos querem conceituar a Deus e colocá-lo dentro de uma caixa teológica. E às vezes diz: Deus não pode fazer isso. Ai, Deus só para contrariar, Deus faz. É assim ou não? Esse é Deus que eu conheço. Esse é o Deus da palavra, que não está nem aí porque a gente acha dele. Ele não quer nem saber se você acredita nele ou não. Ele não vai deixar de existir porque você não acredita nele, porque Deus é Deus acima de tudo e acima de todos. Só isso. O livro de Gênesis começa com uma declaração muito simples: no princípio criou Deus os céus e a terra. O escritor não está preocupado de trazer uma definição teológica sobre Deus, ou querer definir um pouco Deus. Ele diz: no princípio Deus criou. Se você crê, Deus criou. Se você não crê, Deus criou do mesmo jeito. Como tem uma frase que rola por aí, né? Deus sem você é Deus, mas você sem Deus é nada. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 15 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem não achou, culto de doutrina, toda quinta-feira, às 7h30 da noite, vocês já estão convidados em nome de Jesus. Atos, capítulo 17, versos 15 em diante, diz assim a palavra do Senhor: os responsáveis por Paulo levaram-no até a
e regressaram trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com ele. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revolvia ou se revoltava, conformado com algumas versões, em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Pois temos trazido aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vinha a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão de quê? Senão de quê, irmãos? Senão dizer e ouvir as últimas novidades. Parece um bocado de crente hoje. São crentes atenienses que só procuram ouvir e buscar as novas, as novidades que aparecem. Não tem alicerce na palavra, porque a vida doutrina que surge é a verdade, depois surge outro, é a nova verdade. Não existe nova verdade, irmão. A verdade é uma e já foi pregada há 12 mil anos atrás. Tem uma frase de Charles Spurgeon que dizia: não existe nada novo na teologia, exceto o que é errado. Se é novo, tenha cuidado. Pode ser que seja uma heresia tremenda, porque o que já foi pregado, já foi anunciado pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus. Mas continuando, ele diz: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente, o que, irmãos? Religiosos. Como tem gente religiosa? Tem ou não tem? Aqui em Guarabira também. Um bocado. Mas continua. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e creditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso que ouviremos noutra ocasião. A essa altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damaris, e com eles outros mais. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te louvamos nesse momento pela tua palavra, Deus, que foi lida.
Pai Santo, Pai amado, toma-me em tuas mãos e bota que eu diminua, Senhor, a cada dia, que tu cresças em minha vida, porque somente o teu nome é merecedor de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Ó Deus, perdoa as nossas falhas, usa-nos, ó Deus, conformidade com a tua vontade, com graça, com autoridade, e para atingir os corações daqueles que estão aqui nessa noite. Que o teu Santo Espírito, Deus, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar em cada coração nessa noite. É assim que oramos, Pai Santo, crendo nisso, ó Deus, poderosamente, que a nossa obrigação, que o nosso dever é ministrar a tua palavra, mas nós sabemos que a obra do Espírito, somente o Espírito é quem faz. Portanto, ó Santo Espírito de Deus, aqui nesta igreja, tu tens toda a liberdade para agir, para operar, para falar, para repreender, para usar os teus filhos de conformidade com o teu querer. Assim que oramos, Pai Santo, com corações agradecidos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Meus queridos, quem é Deus? Quando nós fazemos essa pergunta às mais diversas pessoas, cada um talvez tenha um conceito diferente de quem é Deus. Eu sempre gosto de falar isso. As pessoas têm as mais diversas ilusões, os mais diversos conceitos humanos no que se refere a Deus. E esse texto esboça uma passagem muito interessante na vida do apóstolo Paulo. Quando Paulo está ali, irmãos, esperando alguns dos seus amados companheiros de viagem, e ele naquele momento se encontra na cidade de Atenas, na Grécia. Interessante, só para nós termos uma ideia aqui rapidamente. A palavra Atenas é uma palavra grega que significa Atenai, que vem do plural Atené, que significa que é o nome de uma deusa, chamada deusa da sabedoria. E todos nós sabemos que a Grécia foi o berço de toda a filosofia humana, de todo o conhecimento humano. Os grandes pensadores, os grandes filósofos surgiram ali de Atenas, da Grécia. Muitos são reverenciados até hoje, como Sócrates, Platão, Aristóteles, tantos homens tão inteligentes que descobriram coisas fantásticas. E eu gosto de filosofia, estudo filosofia, já dei aula de filosofia, mas se tem uma coisa que eu, cada vez mais, quando eu leio, cada vez mais isso fica impregnado em minha alma, é eu saber que filosofia não transforma a vida de ninguém, porque só quem tem o poder de transformar vidas é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estudei muito filosofia, até hoje eu estudo porque eu gosto, porque traz determinados conceitos, nos ajuda a ser mais críticos, nos ajuda a peneirar algumas coisas, nos ajuda a você usar mais o raciocínio, a sua mente e a sua inteligência. No entanto, quando Paulo seguia aqui em Atenas era uma famosa cidade ainda, naquele tempo muito mais famosa do que hoje, na Grécia, capital da Ática e a principal sede de todo o ensino, de toda a civilização durante todo o período de história da Grécia. Atenas era a capital, vamos dizer assim, do saber, do conhecer, do ter intelectualidade. Era Atenas. Ela atingiu o seu ápice mais ou menos no século V a.C., sob o comando de Péricles. A cidade foi construída ao redor de uma colina rochosa, e essa colina é chamada de Acrópole. E Atenas era o famoso centro cultural. Num Partenon, que havia várias estátuas de deuses e deusas, edifícios públicos, edifícios comerciais, templos religiosos. E Paulo, quando chega, vê toda essa confusão religiosa. Paulo se vê nesse mundo de devoção humana, nesse mundo de religiosidade humana. E Paulo não entende, irmãos, como é que pessoas tão inteligentes, como é que pessoas que eram o berço da civilização, como é que pessoas que eram muito sábias no saber humano estavam rendidas à idolatria. Isso é algo que às vezes é até um pouco incompreensível. Diz a palavra do Senhor que Paulo, quando chega naquela situação, naquele momento, naquela cidade, ele tem um sentimento estranho. Diz o texto
que seu espírito comovia-se. No grego, no original, essa palavra significa que o espírito de Paulo, as entranhas de Paulo se revoltavam, se moviam de uma forma tão forte, porque Paulo não entendia como é que alguém que se diz e que eram inteligentes estavam idolatrando ídolos. E essa comoção, infelizmente, tem desaparecido em muitos crentes de hoje. Hoje em dia passamos muitas vezes pela idolatria. Isso não mais mexe com as nossas entranhas. Isso não mexe mais com o nosso ser, porque hoje nós já achamos isso tão normal. É verdade ou não? Mas isso deveria mover as nossas entranhas também, e ver que muitos dos nossos parentes ainda estão envolvidos com idolatria, enquanto nós conhecemos o Deus vivo e verdadeiro. E quando nós encontramos com Jesus ressuscitado entre os mortos, e quando nós descobrimos a verdade, isso tem que revolver a nossa alma, isso tem que nos mexer por dentro. Vendo a cidade entregue à idolatria. É interessante que aqui a idolatria é a palavra kateidolos, que significa cheia de ídolos, cheia de veneração, cheias de religiosidade. Qualquer coisa que representasse a forma de um objeto de culto, seja real, seja imaginário, estava ali em Atenas. Pessoas altamente entregues à sua cegueira espiritual, e cegueira espiritual é pior do que devoção religiosa. Tem muita gente cega religiosamente falando. Os atenienses eram religiosos, porém eram cegos. E diz o texto que o apóstolo Paulo ele começa a ter debates com relação ao Evangelho, com relação a Cristo. E de repente alguns filósofos ou algumas escolas filosóficas, como por exemplo os estoicos eram uma escola filosófica que vinha de Zenão, o filósofo que era o fundador do estoicismo. O que é que se enfatizava? Só uma ideia rápida: os estoicos enfatizavam viver em harmonia com a natureza e depender exclusivamente da razão. Ele tem um conceito panteísta de Deus, como Deus sendo a alma do mundo. O conceito panteísta é aquele que acredita que Deus é tudo e que tudo é Deus. Essa cadeira é Deus, esse púlpito é Deus, esse livro é Deus, bateria é Deus, Deus é tudo, Deus está em tudo, está na natureza. Deus é uma árvore, Deus é um relâmpago, Deus é um trovão, Deus é a lua, Deus é o sol, Deus é tudo e tudo é Deus. Em algumas coisas a filosofia é boa, mas não serve para mostrar o caminho do céu, porque o caminho não é filosofia, o caminho é Jesus. Por isso que ele disse: eu sou o caminho, a verdade, o que mais, irmãos? Ninguém vem ao Pai a não ser. E qual era a mensagem do apóstolo Paulo? Qual a mensagem que Paulo usava contra a filosofia alienatória daquela época? Somente uma: Jesus e a sua ressurreição. O que Paulo estava pregando para os filósofos é o seguinte: deixe a idolatria, deixe os deuses, porque eu conheço um que vocês não conhecem, eu conheço um que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou com poder e grande glória. Todos os filósofos morreram, nenhum ressuscitou. Todos os deuses morreram, nenhum ressuscitou. Todos os grandes pensadores morreram, nenhum ressuscitou. Ainda existem túmulos de muitos por aí, de grandes líderes, muitos túmulos existem ainda, mas o túmulo de Jesus está vazio. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Paulo, quando olha aquela imensidão de altares, de imagens, de idolatria, de deuses, aí Paulo encontra um Deus ou um altar, cujo altar estava escrito: ao Deus desconhecido. Epimênides, um século cretense, veio a Atenas para uma praga, diz a história, e ele ofereceu uma ovelha recém-nascida sobre altares sem o nome de nenhum Deus.
pelo menos um dos altares que subsistiam até os dias de Paulo. E esse altar foi erigido porque ele não achava que, se existia algum Deus que os atenienses não tinham ainda adorado, então ele fez esse altar ao Deus desconhecido e concedeu uma graça a ele. E Paulo usa esse altar não para falar sobre a religiosidade diretamente dos atenienses, mas para mostrar que há uma verdade melhor, há uma mensagem melhor, há uma mensagem que muda a nossa vida, ao invés de apenas mudar a nossa mente. Mas ela muda o coração, muda a alma, muda o espírito. Um dia você era, agora você é diferente. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem conhece a Jesus, ele tem que ser diferente. E aqui Paulo já um breve sermão, e nesse breve sermão de Paulo, ele traz aqui algumas definições com relação ao que Paulo entendia de quem Deus era e do que nós precisamos entender nessa geração de quem Deus é. E qual era a mensagem de Paulo? Quem era o Deus de Paulo? Preste bastante atenção e deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Quando Paulo diz aqui no verso número 23, Paulo começa o seu grande discurso. No verso número 23, em primeiro lugar, Paulo vai dizer: meus filhos atenienses, meus filhos idólatras, prestem bastante atenção. Deus é Espírito. No verso 23, Paulo vai dizer: porque passando, observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está dizendo: esse Deus que você não vê, esse Deus que você não consegue enxergar com os olhos, eu consegui enxergar com os meus olhos, porque Ele abriu os meus olhos, e agora eu sirvo a um Deus vivo, que é Espírito, que não se materializa, que não é um objeto, não é uma imagem. Deus é Espírito. Isso vai contra o ensinamento panteísta de que Deus é tudo e tudo é Deus. Não, Deus é Espírito, e os seus olhos estão sobre toda a terra. A primeira grande verdade que Paulo ensina aos atenienses é essa: Deus é Espírito. Irmãos, preste bastante atenção. Amado ouvinte, amado que está aqui nessa noite, você que ainda não teve encontro com esse Deus vivo, verdadeiro e invisível, esse Deus que está aqui nesse lugar. Aqui não há imagem, aqui não há retrato, aqui não há altares. Porque o altar desse Deus desconhecido é o nosso coração. Nós não precisamos carregar nos ombros, porque Ele é quem nos carrega todo dia. Eu faço para você. Me lembro da minha sogra, quando eu falo sobre isso. Minha sogra tem uma loja de tecido lá em Esperança. Minha sogra tem uma loja de roupa ao lado. De vez em quando vem alguém lá comprar um tecido, e um dia veio uma mulher comprar um tecido que ela queria fazer uma mortalha para uma imagem de escultura. Um dia ela chegou lá, essa mulher disse: dona Marli, a senhora tem tal tecido? Ela disse: para que não? Que eu quero fazer uma mortalha para o meu, uma imagem que nós vamos carregar numa procissão. Aí dona Marli, muito crente, minha sogra abençoada, apesar de ser sogra, é abençoada. Minha sogra olha para aquela mulher e disse: minha querida, eu louvo a meu Deus, porque o meu Deus eu não preciso carregá-lo para canto nenhum, porque Ele é quem me carrega todos os dias. Esse é o nosso Deus, é invisível, é Espírito, mas nós podemos sentir a Sua presença em nossa alma. É um Deus que eu não posso tocá-lo, mas Ele é quem toca em minha alma. É um Deus que eu não posso carregá-lo, mas Ele me carrega todo dia. É um Deus que eu não posso abraçá-lo com meus braços carnais e mortais, mas é um Deus que me abraça todo dia. Diz: meu filho, eu sou seu, você é meu, a sua alma é minha, nós temos um relacionamento íntimo. Louvado seja o nome do Senhor. Meu amado é meu, eu sou do meu amado. Esse é o Deus que nós servimos. Amém, igreja? Esse é o Deus que está aqui nessa
nessa noite, eu não consigo ver com os meus olhos, mas eu vejo pela fé que esse Deus está aqui, porque onde tiver 2 ou 3 reunidos, Ele estará no meio. É um Deus que a gente não pode tocar, mas Ele toca na gente. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz: esse Deus desconhecido é o Deus que eu conheço. É esse mesmo Deus que eu quero anunciar para vocês. Em segundo lugar, Paulo diz: esse Deus desconhecido, além de ser Espírito, Ele é Criador e Senhor. Vai de encontro ao ensinamento que Deus é servo da vontade humana, como diziam alguns filósofos, que os deuses dos gregos eram um Deus que vivia no Paternon, que viviam lá nos seus altares, deuses humanos que brigavam, que tinham ciúmes entre si, que viviam em guerra. Aí Paulo diz: eu conheço um Deus diferente. Eu conheço um Deus que não vive em guerra com ninguém, porque Ele é único. Ele não tem deuses ao seu redor, só existe um Deus verdadeiro, e esse Deus é Criador e Ele é Senhor. Veja o que diz no verso 24: o Deus que fez o mundo. O teu Deus fez o que, irmão? Fez o quê? O mundo. Teu Deus não é fraco, não. Teu Deus fez o mundo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Você já parou para pensar nessa declaração? Meu Deus fez o mundo e tudo o que nele existe. Eu fico pensando e imaginando alguns crentes que quando vão orar, chega diante de Deus: Senhor, resolve esse problema. É tão difícil esse problema. Parece que não conhece o Deus que Ele tem. Não existe problema tão grande que Deus não possa resolver. O teu Deus fez o mundo, irmão. Teu Deus fez o universo. Diz o profeta Isaías que as estrelas, Ele sabe o nome de cada um. Ele tem contado todo mundo, todas as estrelas. Ele sabe cada nome de cada um. Trilhões, trilhões, bilhões de estrelas. Mas Ele conhece cada um. Teu problema é grande? É não. Nosso Deus é bem maior. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele o quê? Sendo Ele Senhor. Você imagina isso na cabeça dos filósofos atenienses, das pessoas lá de Atenas, que eles serviam a vários senhores, mas que não tinham feito nada? Paulo diz: eu conheço um Deus desconhecido. E esse Deus, além de criar todas as coisas, Ele é Senhor do céu e da terra. E não habita em santuários feitos por mãos humanas. Não habita em santuários feitos por mãos humanas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém. Essa igreja é bonita, o templo é bonito, a reforma foi bonita, mas Deus não habita nesse templo. Se todo crente sair, a porta ficar fechada, Deus não fica aqui preso. Deus está conosco. Onde nós andamos, Deus está conosco. Quando a gente estiver, Deus está conosco. De manhã, de tarde, de noite, Deus está conosco. Por isso que eu gosto muito da expressão que o pastor lá de sempre está dizendo em Caruaru. Meus irmãos, por isso que culto não termina a reunião. Daqui a pouco vai terminar a reunião aqui nessa noite, mas o culto continua, porque Deus está em nós. Onde estivermos, estamos cultuando ao nosso Deus. Deus é Criador, Deus é Senhor. Qual é a outra verdade que Paulo traz aqui? Além disso tudo, Deus é autossuficiente. Verso 25, parte A. Sabe o que é que diz? 25 da parte A diz: Deus, esse Deus conhecido, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Como esse Deus que é servido, ele tem sido conceituado em muitos lugares. Quantas igrejas existem aqui em Guarabira, onde eles acreditam nesse Deus que é servido? Mas nós temos um Deus que não é servido, porque o nosso Deus, Ele é autossuficiente, porque Deus não depende da gente para nada, nós é que dependemos dEle para tudo. Tem muita gente sacrificando a um Deus
que não é autossuficiente, é um Deus dependente de um agrado, dependente de uma oferta, dependente de alguma coisa que se faça para Ele, depende de algum sacrifício que se faça para Ele. Por isso tem muita igreja hoje atrás de sacrifício, e os crentes cegos também na idolatria evangélica têm também feito